Voltei, a paz do Senhor. Bom, eu estive com um pastor amigo meu que há muito tempo eu não via, e ele comentou dos meus vídeos, das coisas que eu posto sobre Deus, e ele me encorajou a voltar a falar sobre Jesus também. E ontem eu recebi um WhatsApp de uma tia minha e ela falou: estou com saudade dos seus vídeos. E são pessoas que têm ouvido, que têm escutado aquilo que eu tenho falado sobre Jesus. Então eu resolvi voltar e deixar para meditação para vocês Josué. Josué capítulo 2, versículos 6, 7, 10 e 11, que diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outras gerações após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Deus, ele não desiste de nós. Nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos. Pense numa pessoa perfeita, Jesus. Pensa no que Jesus foi, olha para o que Jesus fez. Jesus foi perfeito com pessoas que não tinham nada para oferecer. Jesus foi amoroso, Jesus deu gratuitamente tantas coisas sem pedir nada em troca. E hoje nós nos decepcionamos com tantas pessoas de dentro da igreja, só que nós nos esquecemos que eles são imperfeitos como nós. Eles não são perfeitos, eles erram, eles pecam, eles caem. Então, se você quer ver uma pessoa perfeita, olha para Jesus, olha para o ser humano que Jesus foi, olha para o que Jesus fez por nós. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados. E é engraçado que eles foram uma geração que... Pensa numa geração que andou 40 anos no deserto com Jesus, de dia uma nuvem de glória e de noite uma coluna, sabe? Pensa numa pessoa que viram Deus, que ouvia Deus, não precisavam de terceiros para poder ouvir o que Deus tinha para falar. Pensa numa geração que viu os fenômenos de Deus de perto. Pensa numa geração que via o sobrenatural de Deus. E quando Josué, eles chegam à terra prometida, Josué diz ao povo que vão tomar a sua terra como prometido, que vão herdar a sua terra. E Josué vai morrer, os anciões vão morrer, e vai surgir uma nova geração que não sabia de Deus, que não ouvia falar de Deus, e eles vão adorar outros deuses. E com isso, o próprio Deus, ele vai entregar pessoas... O próprio Deus, ele vai entregar essa geração à mão de roubadores, porque eles feriram a Deus, adorando outros deuses, e todo mundo sabe que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E isso chegou mal aos olhos de Deus, e Deus entregou esse povo a roubadores. E é engraçado que o mesmo Deus que pune é o Deus que dá o escape. Deus, ele vai entregar essa geração a roubadores e vai levantar juízes para poder livrarem esse povo dos roubadores. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando esses juízes morriam, o povo voltava a fazer o que o Senhor achava mal aos seus olhos. E Deus, ele não desistiu desse povo israelita. Deus não desistiu, e assim é conosco. Quantas vezes nós fazemos tanta burrada, nós fazemos tanta porcaria. E eu falo de mim também. Sabe, eu sou cristão, mas eu sou falho, eu erro pra caramba, e quantas vezes eu faço tanta besteira, mas Deus, ele não desiste de nós, e a gente vê pessoas, sabe, do evangelho indo pro mundo, mas eu não tô aqui pra te julgar não, eu tô aqui pra dizer que Deus, ele não se esqueceu de você, Deus, ele te ama. E às vezes a gente passa por situações que a gente fala: meu Deus, por que eu tô passando por isso? E tudo a gente quer botar a culpa no diabo, mas é Deus te despertando, sabe, para uma nova vida. É Deus te despertando para uma obra que ele tem para com você. Deus, ele não desiste da gente. Deus, ele não desiste do seu povo.
Deus, ele não desiste de você, e eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, às vezes você deve ter falado. A gente vê tantas pessoas tirando a sua própria vida, a gente vê tantas pessoas, sabe, chegando num ponto que ele acha que não tem mais esperança, que não tem mais solução. Tem solução para você. O ser humano, quando ele esquece dos caminhos do Senhor, ele se torna tão desumano. Nós somos levados à prática que nós jamais faríamos se nós tivéssemos Jesus. E esse povo, eles não conheciam Deus, eles não conheciam o que Deus fazia. Hoje, para a gente poder ouvir falar, hoje, para a gente poder ouvir o que Deus tem para nos dizer, nós temos que nos santificar, nós temos que buscar, nós temos que jejuar. Muitas pessoas vão para a igreja hoje na nossa geração para poder ouvir profecias de profeta porque não tem intimidade com Deus. Imagina aquela geração que ouviu o próprio Deus falar, Moisés. Imagine aquele povo que viu um pão cair do céu. E nós somos uma geração privilegiada também, porque nós somos uma geração que nós vamos ver Jesus voltar. Talvez a nossa não, talvez a gente não, mas a nossa geração, os nossos filhos, nossos netos vão ver Jesus voltar. E eles morreram sem ter uma promessa cumprida, que era essa promessa de ver a vinda do Messias. E eles eram pessoas de fé. A Bíblia fala que nós somos cercados de uma nuvem de testemunha, e essa nuvem de testemunha são os heróis da fé, que estão na destra do Senhor, esperando ele vir nos buscar. E esses heróis da fé foram Moisés, foram Abraão, e eles criam uma expectativa muito grande em cima de nós, porque eles venceram tanta coisa através da fé. E quando a gente desiste, porque a gente coloca tanto empecilho, a gente coloca tanta desculpa, mas quando a gente desiste, a expectativa que eles criam de nós se frustram, porque eles venceram através da fé, e nós podemos vencer também. Deus, ele não desiste de você, não desiste de Deus, sabe? Eu passo por tanta coisa também, às vezes eu penso em chutar o balde também, às vezes eu penso em voltar pro mundo, mas quando eu lembro do sacrifício de Jesus por mim, quando eu lembro da onde ele me tirou, quando eu lembro do que ele tem feito por mim, nós somos tão ingratos. Às vezes a gente já viveu tantos milagres, a gente já viveu tantos sobrenaturais de Deus nas nossas vidas, a gente já viveu tantas coisas de Deus, mas quando Deus ele deixa de fazer alguma coisa por nós, nós nos esquecemos de tudo que ele fez por nós. Nós somos tão ingratos, ainda que nós não mereçamos esse amor, ele nos ama incondicionalmente, ele nos ama sem condições. O homem, a gente vê um drogado, a gente olha pro drogado, mas Deus, ele vê um homem. A gente olha pra prostituta, a gente vê uma prostituta. Deus, ele vê uma mulher. Deus, ele olha para o ser humano com um olhar de humanidade. Deus não vê como a gente vê. Deus, ele não te vê como um homem te vê. Se volta para Jesus, quando a gente se volta para Jesus, ele sabe, ele cumpre tudo aquilo que ele nos prometeu. Existe uma promessa sobre a nossa vida, a Bíblia fala que existe uma glória que nos será revelada, sabe, que é a vinda de Jesus. Não desista de Jesus. Jesus, ele é tão bom, Jesus, ele é tão maravilhoso. Não desista de Jesus. Ainda que as pessoas da igreja te escorraçaram da igreja com palavras que você não esperava ouvir dentro da igreja, Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele te ama. Jesus, ele não te abandona. Jesus, ele não te desampara. Jesus, ele não te joga para fora. Jesus, ele te ama. Eu costumo dizer que se a gente não tiver alicerçado na palavra do Senhor, as próprias pessoas de dentro da igreja nos tiram da igreja. Mas Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele não tem culpa, sabe, por essas pessoas que estão despreparadas. Jesus não tem culpa. Jesus, ele se responsabiliza por essas pessoas que te tiram de dentro da igreja, mas você não pode responsabilizar Jesus por essas pessoas. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente se aprofunda na palavra de Jesus, na palavra de Deus, sabe, as pessoas não têm poder para nos tirar da presença de Jesus. As pessoas não têm poder para nos dizer o que convém, o que é permitido. Então se volte para Jesus. Não perca a sua oportunidade de se voltar para Jesus. Não perca, sabe? Não perca tudo aquilo que você viveu com Jesus por causa dos outros. Jesus, ele se despiu da sua glória, ele veio para essa terra para poder nos dar uma chance, para nos fazer uma promessa. E
Jesus, ele tinha um alvo, que era morrer por nós. E Jesus foi traído por Judas, Jesus foi negado por Pedro, Jesus foi açoitado, Jesus foi caluniado, Jesus foi crucificado, porque escolheram um assassino, Barrabás, se eu não me engano é um assassino, um ladrão, sei lá, não lembro. Mas o povo, ele escolheu um assassino e crucificaram um rei. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Jesus, ele tinha um alvo. E Deus, ele fez uma promessa a Jesus, porque se Jesus ele passasse por tudo isso, tudo seria dele. Hoje existe um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, porque Jesus fez, pelo que Jesus fez. Então crie um alvo, que é Jesus, que é o céu, e ninguém pode te paralisar, ninguém pode te estacionar. Quando a gente tem um alvo, que é Jesus, que é a glória, que é o céu, ninguém pode vir de encontro a nós. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra o homem, não é contra a nossa carne, é contra a potestade, principado. E quando a gente está firme na rocha, não há quem nos pare, não há quem nos paralisa, não há quem nos, quem nos faça desistir. Se alicerce na palavra de Deus. Eu tô firme porque eu sei de onde ele me tirou, eu sei o que eu tenho conquistado com ele. Às vezes eu sou tão falho mesmo, até dentro da minha casa, às vezes eu brigo por motivo tão pequeno, eu não vigio, Às vezes eu me iro mesmo, mas eu não peco, ireis, mas não pequeis. Mas nada pode me separar do amor de Deus, nada, nem a morte, nem os anjos, nada, nem o que está por vir, nada pode te separar do amor de Deus. Talvez você tenha caído, talvez você tenha desistido, talvez você tenha olhado para o lado e falado, chega, mas nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se achegar aos pés de Jesus. É Ele quem te justifica, é Ele que te diz, o que é. É ele que te ama, é Ele que vai te levar para o céu, não é um homem. É Ele quem perdoa os teus pecados, não é um homem. Não liga para o que o homem pensa, não, porque o homem é falho, o homem não tem nada para poder te oferecer, mas Jesus tem. Jesus tem uma vida com abundância para te dar, Jesus tem uma vida eterna para te dar. A gente fala que o melhor está por vir, mas o pior também está por vir, que é a vinda de Jesus. Que quando o anticristo vai tomar essa terra, vai tomar essa nação, aí vocês vão saber o que é sofrimento. E muitas pessoas não vão ter nem chance, se não for no primeiro arrebatamento. Muitas pessoas não vão ter nem chance. E vão saber o que é sofrimento eterno no inferno, quando vão querer se matar e já vão estar condenados, vão sofrer eternamente. E Jesus está te dando uma oportunidade de você morar na glória com Ele. Jesus não está procurando pessoas perfeitas, não. Jesus está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não procura pessoas boas. Pessoas procuram pessoas loucas, assim como eu, que não tem medo de revelar quem Ele é e não tem medo de falar quem Ele é, o que Ele faz. Jesus, ele pega pessoas como eu, desprezíveis, pessoas loucas, e levantam para confundir sábios. Jesus pega pessoas como nós, desprezíveis, para reduzir a nada aqueles que acham que são alguma coisa. Se permita ser usado por Jesus. Existe uma glória tão grande, uma glória que nos será revelada, e eu creio que Ele se levantará ao seu favor. Talvez você esteja vivendo uma vida, uma vida não tão favorável, mas existe um Deus que ainda é possível ter uma visão de um trono, num Deus sentado num trono sublime, onde os arcanjos os adoram, onde os serafins o adoram em espírito em verdade, dizendo santo, santo, santo. Talvez você tenha sofrido tanto, talvez você venha sofrendo tanto, mas ainda assim é possível ter uma visão de Deus, e Ele vai se levantar do seu trono ao seu favor. Ainda é possível ver Jesus, ainda é possível ver Jesus, ainda é possível sentir Jesus. Bem-aventurado aqueles que não viram. Eu não preciso ver uma coluna de fogo, eu não preciso ver uma nuvem de glória para saber que Jesus ele é real. Eu sou um bem-aventurado porque eu não vi nada disso, mas eu creio que Ele existe, eu creio que Ele virá. Eu não preciso ver nada disso para saber que Ele é bom, e eu não me importo com o que falam sobre mim, com o que falam sobre a minha fé. Eu não me importo, porque eu tenho um alvo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é o céu. Eu quero morar no céu, eu quero ver Jesus face a face, eu quero adorar Ele dizendo que Ele é santo, que ele é lindo, que Ele é perfeito. Se permita a viver esse amor, se permita conhecer Jesus.
uma samaritana. Jesus foi ao encontro dela porque Jesus precisava mudar o cativeiro dela. E é engraçado que aquela mulher, ela não tinha dignidade, porque ela precisava esperar todo mundo sair do poço para ela poder ir, porque ela era uma adúltera. Ela já teve 5 maridos e o 6º não era dela, ela era amante. E engraçado que quando ela chega, Jesus pede água para ela e ela fala, engraçado, você é um judeu pedindo água a uma samaritana. E existia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. E Jesus, sabe o que às vezes nos falta? É ir onde ninguém vai. Jesus ia onde ninguém ia. Um judeu, ele foi até o encontro da samaritana e ele falou, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria a água da vida e essa água vai te saciar eternamente. E aquela mulher, ela vai ao poço. Aquela mulher, ela não vivia em sociedade, ela não vivia no meio das pessoas, porque ela era uma mulher que quando ela passava, todo mundo comentava sobre ela, e Jesus vai devolver a dignidade para aquela mulher. Ela conhece Jesus e ela vai falar, eu vejo que tu és o profeta. E aquela mulher, ela joga cântaro pro alto e ela vai anunciar quem Jesus é para toda a cidade. Jesus não precisa de muito não, Jesus só precisa de um que não tem medo de anunciar quem ele é. Talvez você hoje esteja sem dignidade. Quantas vezes eu vivi sem dignidade, mas Jesus restaurou a minha dignidade, Jesus devolveu a minha dignidade, e hoje eu vivo para dizer quem ele é, hoje eu vivo para dizer que ele é maravilhoso, que ele restaura, que ele faz, que ele é tudo isso mesmo que a gente escuta falar. Jesus, ele é perfeito. Então não desista, sabe? Talvez você esteja já sem esperança, falando, meu Deus, o que vai ser de mim? Se apresenta a Jesus, procura uma igreja evangélica, seja qual for, sabe? Sinta a presença de Jesus. Não tem coisa melhor do que a gente chegar na igreja destruído e ouvir a voz de Jesus e sair de lá maravilhado. Não tem coisa melhor de sentir o toque do Espírito Santo no nosso coração. Não tem coisa melhor. E não venda a tua alma por coisas passageiras, por coisas terrenas. Primeiro buscai o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando a gente se integra para Jesus, Jesus acrescenta na gente aquilo que nos falta. Primeiro busca o reino dos céus, eu creio que ele vai te acrescentar aquilo que te falta. Jesus, ele é fiel, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nos prometeu, sabe? Quando Jesus ele foi nos preparar a morada, quando Jesus ele foi para o céu, ele nos disse que ele nos deixaria o Espírito Consolador. Em Mateus 28:20 vai dizer que ele estaria conosco até a consolação dos séculos, até o fim dos dias. Você não está sozinho, nós não pedimos nada para Deus, ele nos deixou o Espírito dele. Cara, tem coisa melhor, você precisa de quem? Você precisa de quem? Você tem o Espírito de Deus ao teu lado. E é esse mesmo Espírito que te leva ao deserto, que te leva ao vale, e você não está só. Você não está só. Amém? Então eu vou voltar sempre a gravar vídeo, porque pode ser uma pessoa que assiste, mas se eu conseguir, através do Espírito Santo, atingir essa vida, eu já ganhei o meu dia, eu já ganhei tudo. Se eu conseguir atingir apenas uma pessoa, eu já atingi muita coisa na minha vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nós Te pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos atos, pelas nossas falhas, Pai, a quem nós temos ofendido, Senhor. Espírito Santo, nós queremos Te dizer que nós Te amamos, que nós Te adoramos. Nós Te exaltamos, Jesus, porque Tu és lindo. Nós Te exaltamos, ó Deus, porque Tu és digno de abrir o livro da vida, de desatar qualquer selo, Pai. Nós Te adoramos, ó Cordeiro Santo, porque Tu se entregou por nós, ó Pai. Senhor, entra na nossa vida, Pai, sinta-se à vontade para mudar o que tiver que mudar, ó Pai. Faça a sua obra em nossas vidas, ó Pai. Completa aquilo que o Senhor começou, ó Pai, porque Tu és fiel para fazer infinitamente mais, ó Deus. Espírito Santo, muda o nosso cativeiro, Pai, muda a nossa história, Senhor. Deus, muda o nosso lar, Pai. Repreende todo mal, Jesus. Repreende tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Nos dá uma visão, Senhor, de quem Tu és, ó Pai. Nos dá uma visão, Senhor, da Tua glória, do Teu poder, ó Pai, de
de quem Tu és, ó Senhor. Nos dá essa visão, ó Pai, para que nós não paremos, ó Pai, no meio do caminho, Senhor. Porque quando nós estamos alicerçados em quem Tu és, ó Pai, ninguém pode nos parar, ó Pai, nenhum inimigo, nenhum homem, Senhor. Ah, Espírito Santo, nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, ó Pai, porque Tu és fiel, Tu és santo, Tu és maravilhoso, ó Deus. Nós não merecemos nada que vem de Ti, Pai, mas ainda assim o Senhor não desiste de nós, ó Pai. Ainda que nós te traímos, ó Pai, ainda que nós Te negamos, ó Deus, o Senhor não desiste de nós, ó Pai. E nós Te rendemos graças, ó Pai, porque Tu és um Deus bom. E o que nós passamos não altera em quem Tu és bom. Tu és digno, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és fiel, ó Pai, e nós Te amamos, ó Pai, nós Te amamos, ó Pai. Cumpre em nós, ó Pai, o Teu querer, ó Pai. Cumpre em nós, ó Pai, os Teus sonhos, ó Pai. Cumpre em nós as Tuas vontades sobre as nossas vidas, ó Pai. Mas nós Te entregamos, ó Pai, as nossas petições, ó Pai. Nós Te entregamos, ó Pai, os nossos sonhos, ó Pai. Tu conheces, Senhor. Deixa eu Te contar o que eu preciso, Jesus. Deixa eu Te contar o que eu quero, Pai. Deixa eu Te contar, ó Pai, o que eu necessito, Senhor. Tu conhece, ó Pai, mas fala para Jesus o que você precisa, sabe? Conta para Jesus as tuas petições, fala para Jesus sobre os teus sonhos, Ele conhece. Mas Jesus orou a Deus falando o que Ele queria naquele momento. Pai, se possível, for afaste de mim o Teu cálice, mas todavia seja feito o Teu querer. Mas primeiro está aqui a minha vontade, Jesus. Deixa eu Te contar o que eu quero. Então conta para Jesus o que você precisa. Conta para Jesus quais são os teus sonhos. Ele ainda realiza sonhos. Senhor, é o que nós Te pedimos, ó Pai. Te agradecemos no nome de Jesus, ó Pai, que vive e reina para todo sempre, que vive está e que em breve vem. Amém. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que essa palavra venha transformar a sua vida, que Jesus seja o teu alvo, que Jesus seja o teu foco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.